Vamos lá, nono ano. Falar da Segunda Guerra Mundial. Sei que eu estou devendo uma aula sobre a primeira. Não é que eu estou devendo, propus que eu vou fazer a parte e vou estar lançando a parte, tá? Vou deixar no meu canal e vocês vão ver depois. Mas vocês estão recebendo uma atividade da Segunda Guerra Mundial. Deixei Bella Ciao de fundo, porque Bella Ciao representa o movimento revolucionário que os italianos fizeram para derrotar o governo fascista de Benito Mussolini na Segunda Guerra Mundial. Então, apesar dela surgir agora na Casa do Papel, mas é uma música muito antiga e ela é disso. Ela é própria para que a gente consiga esses efeitos revolucionários. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu de 1939 a 1945, caracterizando como conflito em estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra. Então, tudo que o país for produzir, tudo que o país for criar, vai ser usado para a guerra. Então, você imagina toda a riqueza de um país ser dedicado para a guerra, somente para a guerra. É isso que acontece. Mas o que eu vou desse resumo, que eu acho que depois a gente vai debater, eu acho que melhor a gente debater isso em aula online. Você vê, a Segunda Guerra Mundial ela se estendeu nesse período que falei, 39 a 45, 1939 a 1945. De 60 a 70 milhões de pessoas morreram nessa guerra, sendo 6 milhões só de judeus, massacrados em câmara de gás, fuzilamento e queimados na Alemanha nazista de Hitler. A guerra começa no dia 1º de setembro de 1939, quando Hitler invade a Polônia. O que acontece? Ainda ressentido muito da questão da Primeira Guerra, a Alemanha foi a grande derrotada da Primeira Guerra. Então a gente fazer um rapidinho. Da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela passa por um processo de fortalecimento, guardando as mágoas daqueles países que lutaram contra ela e querendo que levantar a grande Alemanha. Hitler, um austríaco, ele observa isso, ele vai nessa linha. Deus é a força da Alemanha, ele utiliza Deus acima de tudo, Deus a força da Alemanha, algo parecido dessa maneira, e com isso ele consegue, de uma certa maneira, digamos assim, juntar boa parte dos alemães que se sentiam enfraquecidos. Vamos falar sobre... Nós não falaremos agora, mas eu vou ter que voltar para falar sobre a crise de 1929. Quem é o grande ganhador da Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos. Ele entra quando a Rússia sai, ele investe na guerra, ele ajuda a construir a Europa depois, cobra dinheiro, ele tem a Europa na mão, só que em 1929 ele entra numa crise, ele afasta, e isso aí favorece a Alemanha surgir como nazista, o fascismo ter força na Itália, e aí são caminhos, só vai ser uma data contada. Quando Hitler invade a Polônia, o que acontece? Os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, ficam em alerta. Mas os Estados Unidos tinham os seus próprios... A Alemanha tinha seus próprios aliados, a Itália e o Japão especificamente. Ela tinha um documento de não agressão com a Rússia, mas como ela ataca a Rússia fala, opa, a União Soviética, bora que eu não vou ficar por trás disso aí não. Você vai ter conflitos na Ásia, você vai ter conflitos na África, na Oceania, no Oceano Atlântico, e aí o Brasil acaba se envolvendo com isso também, porque tu vai ter navios derrubados, o Brasil vai para a guerra. Meu avô foi ex-combatente, meu avô ajudou com as forças brasileiras, combateu na Itália. Então é uma guerra assim de tamanhos fenomenais. Olha, a gente tem coisas horríveis nessa Segunda Guerra. O massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Babi Yar, o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. São todos coisas, efeitos dessa Segunda Guerra Mundial. Bom, as causas, o expansionismo e o militarismo da Alemanha, tá?
que eles queriam e que pôr a fim o Tratado de Versalhes, que eles queriam tudo com a criação da República de Weimar, tá? A crise de 1929, a ascendência do fascismo italiano, ascendência de Hitler, tá? E eles defendiam o espaço vital, tudo que tivesse, eles falavam que tinha que ser do Terceiro Reich, que é o grande exército, o grande império alemão, né? Aí eles vão anexando a Áustria, depois Auschwitz, eles vão criando sudetos, onde eles vão pondo os judeus, vão pegando as riquezas dos judeus para transformar isso em armamento. Isso vai dando um pega interessante nessa questão da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, ela começa a se desenrolar. Hitler começa um plano invadindo a Polônia. Depois ele vai, pela questão da Alsácia-Lorena, para invadir a França. E as coisas começam a desenrolar. São 6 anos de um conflito nunca antes visto, né? Apesar da carnificina que foi a Primeira Guerra, mas não se compara em nenhum momento, não vai se comparar em nenhum momento com o que acontece na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando aí já, não só de armamento químico, mas estamos falando da utilização das coisas mais terríveis, bomba atômica, aviões, navios de guerras assim, de uma maneira que a gente nunca imaginou que poderiam estar sendo usados numa guerra. Isso aí tudo vai acontecer, tá? O mundo praticamente tudo envolvido, o mundo todo se envolvido com a questão. Bom, vamos destacar nesse contexto as fases. A primeira fase, a supremacia do eixo, o eixo era Itália, Alemanha e Japão. De 1939 a 41, nessa fase torna-se notório o uso dos Brinksens e das conquistas diretos pelas tropas da Alemanha. Brinken é armamento alemão, é tipo os tanques alemães, a força alemã. Além da Ásia, os japoneses conquistaram seus territórios que antes eram dominados por franceses, holandeses e britânicos. Equilíbrio da força em 42 e 43, quando os aliados começam a equilibrar, mostrar para Hitler que não era fácil assim. E a derrota do eixo, que é de 44 a 45, até que em julho conseguem, no final de maio, em junho eles entram em Berlim, e aí começa o processo do fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, o que a gente pode... que talvez foi o calcanhar de Aquiles de Hitler. Ele fez o mesmo erro de Napoleão ao tentar invadir a Rússia. Não se contava que ia demorar, não se contava que o Exército Vermelho estava forte, não se contava com o inverno russo e com a estratégia de terra arrasadas que eles estavam deixando. E isso aí foi enfraquecendo. Uma ação controlada, como chamado, com o dia D, que eles invadiram a Normandia, os aliados, né? Os aliados é algo que a gente nunca mais viu. A gente nunca mais, teve algo tão grande como foi o dia D. O dia D, né, da Segunda Guerra Mundial, ele praticamente faz... é o dia 6 de junho de 1944, que desembarca na Normandia, na França. Aí as tropas vão invadindo, subindo a França, a Alemanha. E existe uma frente que fica na Itália para Monte Castelo, invadir. Então, eles enfraquecem o eixo de todos os lados, né, no dia D. Gente, muitos soldados, pra você ter uma ideia, foram tropas do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, atacaram as forças da Alemanha no litoral norte. E quando as outras partes estavam enfraquecendo a Itália para que ela não pudesse. Vocês têm uma ideia, eles usaram
navios, barcas especiais para poder estar entrando no mar. Eles criaram portos, criou portos. Os caras, eles organizaram portos para poder, eles criaram portos para eles poderem, não, porque senão eles estavam com medo das minas aquáticas alemãs. Eles criaram portos. Porto criou mesmo, tá? Quem tem history, procura o dia D para vocês ver como que foi. Além disso, além dos aviões, principalmente eles criaram planadores com soldados, carregando jipe, porque os planadores não têm motor e às vezes não eram pelo radar. Descia, caía, isso aí favoreceu eles atacarem dentro da Normandia. Então foi uma das coisas. Segunda Guerra Mundial ainda deixa laços, deixa tristeza, deixa ressentimentos e muita coisa ainda. Então, a Segunda Guerra Mundial não é um vídeo de 10, 15 minutos que eu vou conseguir estar explicando, tá? A gente vai estar trabalhando isso em aula, eu acho que de repente mais do que uma aula, tá? Porque eu tenho que falar desde da ascensão de Hitler na Alemanha até as bombas atômicas, toda essa questão. Gente, só todo mundo fala de Hitler, do que o demônio que ele foi um demônio, sim. Matar criança, matar idoso, matar homossexual, matar cigano, negro, porque ele é diferente, judeu, em campo de concentração. Isso em guerra é considerado crime de guerra. Mas as bombas de Hiroshima e Nagasaki não pode ficar por trás dos Estados Unidos. Então, numa guerra, não tem herói, não tem bandido. Na guerra, porque todo mundo sai perdendo. E Bella Ciao, rapidinho, é porque os combatentes da Itália que ajudaram o exército, principalmente o exército brasileiro e o exército americano, que ajudaram na libertação da Itália, chamavam os Partesiani. Era um grupo armado de guerrilheiros italianos. E aí eles cantavam e isso aí eles ajudavam. Como eles conheciam mais a região, eles sabiam os alvos de Mussolini que eles tinham que atacar. Mas a gente fala isso depois, tá? Fique com Deus, um abraço, até mais.